operar os seus milagres. O mesmo texto que eu estou lendo, que nós fizemos menção, em João capítulo 2, o Senhor transforma a água em vinho. Em João capítulo 4, o Senhor cura a filha do oficial. Em João capítulo 5, o Senhor cura o paralítico. Nós vamos pregar nesta noite esse texto. E em João capítulo 6, ele multiplica os pães e peixes. E em João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. E em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro e anda sobre as águas. Bendito seja o Senhor nesta noite. João, o pastor Itamar, ele escreve 7 atributos de provar que Jesus era filho de Deus e provar as suas obras. E João, ele escreve para os gregos de apresentar que Jesus era o divino Deus. Bendito seja o Senhor. Mas o texto que nós fizemos menção é um texto muito conhecido pelos leitores, pregadores, ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia diz que depois disso havia uma festa. Os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A Bíblia diz que, ora, em Jerusalém havia uma festa. Em Jerusalém, à porta das ovelhas, havia um tanque. Que esse tanque em hebraico se chamava Betseba. E é tão interessante que esse texto diz que havia muitos alpendres e muitos enfermos sobre aquele lugar. A Bíblia ela faz menção em dizer que havia cegos, havia coxos, havia paralíticos, esperando o movimento das águas. Mas a Bíblia diz que quando o anjo desce, o movimento das águas, quando entra um, é curado das suas enfermidades. Mas a Bíblia ela faz menção em dizer, e Jesus enfatiza nesse texto, que havia um homem que estava há 38 anos diante daquele tanque, esperando o movimento e esperando que alguém o colocasse sobre aquele tanque para ser curado das suas enfermidades. Louvado seja Deus. Estivemos que Betseba significa a casa do enviado e a casa de misericórdia. Louvado seja o Senhor nesta noite. É tão interessante, e aqui eu começo a pregar, é que Jesus, neste dia, pastor Itamar, ele não decide ir à festa. O Senhor decide descer no endereço do tanque. Louvado seja Deus nesta noite. E eu vim pregar para algumas pessoas nesta noite. O Senhor decidiu descer nesta noite em até arvorezinha para lhe dizer nesta noite, louvado seja Deus. Nesta noite vai chegar cura para a sua casa, bendito seja o Senhor. Vai chegar milagre para a sua família, se você crê nesta noite no que eu estou pregando. Isso é tão interessante. É que Jesus, vendo que este homem estava neste estado, o Senhor decide não ir para a festa, mas decide descer no endereço do tanque. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é tão interessante no seu ministério terreno. Porque o Senhor disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos e doentes. Louvado seja Deus nesta noite. Oh glória, eu já posso sentir a presença do Espírito sobre esta casa. João, tão interessante que este homem está há 38 anos e este homem está à beira do tanque esperando que alguém lhe colocasse. Oh glória, a Bíblia faz menção em dizer que cada vez que as águas são movimentadas, entra um antes dele. Então interessante que o Senhor chega diante daquele homem e disse, o que você queres que eu faça? Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor, sabendo que aquele homem estava nessa situação, o Senhor faz uma pergunta diante daquele tanque, perguntando o que queres que eu faça? E o enfermo responde, Senhor, eu quero ser curado. E o Senhor disse, levanta, pega a tua cama e anda. Mas só que se nós olharmos os versículos anteriores, bendito seja o Senhor nesta noite, este homem responde para Jesus de Nazaré, Senhor, não tem ninguém
pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Então interessante que aquele dia era sábado, e a cultura judaica, judeus naquela época, sábado não era lícito em fazer milagre, mas o Senhor decide em João capítulo 5 quebrar o protocolo nesta noite. Louvado seja o Senhor. E aqui eu preciso ministrar três verdades nas nossas vidas. Este homem, ele está decepcionado com o tempo, porque ele responde para o Senhor: Senhor, cada vez que desce um antes de mim, é sarado das suas enfermidades. Este homem, ele está decepcionado com o tempo. E eu vim dizer para algumas pessoas nesta noite que o tempo Cronos é o tempo da terra, mas o tempo Kairos é o tempo de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu vim ministrar para algumas pessoas nesta noite, oh glória, que o tempo Cronos chegou para a sua vida nesta noite, oh glória. Bendito seja o Senhor. Chegou o tempo do Senhor te levantar nesta noite. Louvado seja Deus, oh glória. Chegou o tempo do Senhor te levantar nesta noite, oh glória. Deixa, oh glória. Chegou o tempo do Senhor te levantar nesses últimos tempos, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Este homem está decepcionado. Este paralítico está decepcionado com os homens, porque não tinha ninguém que o colocasse diante daquele tanque, oh glória. E aqui nós aprendemos uma verdade, que aquele paralítico estava com a expectativa do tanque. Aquele paralítico estava com a expectativa do movimento, e aquele homem estava com a expectativa do anjo. Mas eu vim nesta noite lhe dizer, oh glória, bendito seja o Senhor. O Senhor está liberando uma palavra para a sua vida, para a sua casa nesta noite, oh glória. É tempo de levantar e se movimentar, oh glória. Não espera a expectativa do tanque, oh glória. Nós já estamos vivendo, pastor Itamar, um tempo que nós precisamos que o tanque seja favorável para a gente adorar ao Senhor. Nós estamos vivendo, pastor Nadir, um tempo que nós esperamos o movimento ser favorável para nós adorarmos o Senhor, oh glória. E nós esperamos, oh glória, bendito seja o Senhor, o anjo descer para falar conosco. Mas eu vim nesta noite lhe dizer, oh glória, que diante do movimento, diante das águas, diante do anjo, a palavra está sendo liberada para a sua vida nesta noite, oh glória. E o Senhor decidiu descer deste lugar para libertar algumas pessoas e mudar a geografia que está vivendo, para lhe dizer: não espere o movimento das águas para ser curado, oh glória. Não espere o movimento do tanque para ser curado, oh glória. Não espere o movimento do anjo para ser curado, oh glória. A palavra ela mesmo se responsabiliza, oh glória. E a palavra nesta noite é: levanta e anda. Louvado seja Deus nesta noite. Este homem, e nós aprendemos algumas verdades com esse homem, é que o Senhor chega diante daquele tanque para mudar a geografia que aquele homem está vivendo. Porque o Senhor, antes de curar o corpo, a enfermidade daquele homem, o Senhor precisava curar a mente. Porque a Bíblia era fácil de dizer que é cura de um paralítico, um homem que perdeu o movimento, louvado seja Deus, das suas pernas. Se olharmos o texto do cego, o cego Bartimeu é um homem que perdeu a vista. Mas se nós olharmos Atos capítulo 3, era um coxo. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor.
Mas se nós olharmos João capítulo 5, é a cura de um paralítico, um homem que perdeu a sua movimentação das suas pernas. Louvado seja Deus. Mas o Senhor decide descer lá naquele tanque para mudar a geografia daquele homem. Louvado seja Deus. Porque existem algumas coisas nas nossas vidas que o Senhor precisa mudar. Louvado seja o Senhor nesta noite. Porque antes do Senhor curar o corpo físico daquele homem, o Senhor precisou curar a mente daquele homem, oh glória. Bendito seja o Senhor. E o Senhor está dizendo para alguém diante desta palavra, e esta palavra tem endereço, que o Senhor vai mudar. Antes do Senhor curar o seu corpo, a sua alma, o seu físico, o Senhor vai curar a sua mente, para que você entenda o real propósito que o Senhor lhe chamou, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. O Senhor vai curar a sua mente nesta noite, porque o Senhor precisa. Louvado seja Deus. O Senhor, primeiro ele muda, ele cura a mente daquele homem, porque ele faz uma pergunta para o Senhor, porque o Senhor vendo que ele estava deitado, e o Senhor sabendo que ele estava assim há muito tempo, ele pergunta, o Senhor faz uma pergunta: queres ficar curado? Só que o versículo 7 me chamou muita atenção, porque o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, oh glória. Porque as águas, quando o tanque, ou quando eu vou, desce outro antes de mim, o Senhor disse: levanta, pega a tua cama e anda. Sabe por quê? Porque nós esperamos um movimento para que algo aconteça. Mas o Senhor está dizendo nesta noite para algumas pessoas: é tempo de nós levantarmos, oh glória, é tempo de nós levantarmos, não é tempo de nós ficarmos prostrados. O Senhor não nos chamou para ficarmos prostrados. O Senhor está levantando nesta noite algumas pessoas, reativando algumas pessoas nesta noite, porque o Senhor precisa de você na obra de Deus, oh glória. A paralisia emocional não vai te parar nesta noite, oh glória. A paralisia espiritual não vai lhe parar nesta noite. A paralisia, oh glória, física não vai lhe parar nesta noite, oh glória. A palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério é: levanta e anda, oh glória. É tempo de nós andarmos na presença do Senhor, oh glória. Urabaxaia, é tempo de nós se movimentarmos diante do Senhor, oh glória. Não tem como as águas não ser movimentadas. Se nós não se movimentarmos, não tem como o milagre acontecer. Se nós não se movimentarmos, então o Senhor está dizendo nesta noite, oh glória, levanta e anda, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Porque o Senhor, antes de curar o corpo, o Senhor vai curar a nossa mente, oh glória. E aprendemos algumas verdades com esse homem. Louvado seja Deus. Este homem está decepcionado com o tempo. Este homem está decepcionado com o tanque. E este homem está decepcionado consigo mesmo, porque ele espera que algo colocasse dentro do tanque e seja curado. Mas o Senhor desceu sobre aquele lugar para lhe dizer para ele: rapaz, você não precisa do movimento para ser curado, oh glória. Você não precisa que o anjo desça e fala. A palavra fala por si mesmo. Receba essa palavra nessa noite. Quantos creem no que eu estou pregando, oh glória? A palavra de hoje para a sua vida é: chegou a cura para a sua casa nesta noite. Chegou a cura para a sua vida, para o seu ministério, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Entrou pessoas aqui usando remédios, tomando remédio para dormir, e o Senhor está dizendo: chegou a cura para a sua vida nesta noite, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Alabaxaia, oh glória. Se movimente pela palavra do Espírito Santo nesta noite, oh glória.
Oh glória, nós precisamos se movimentarmos, e se movimentarmos pela palavra do Espírito Santo, porque essa palavra ainda cura, oh glória, essa palavra ainda transforma, essa palavra ainda restaura, oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. E se você crê nesta noite, nesta palavra e no que está sendo ministrado, oh glória, a palavra vai lhe alcançar, oh glória, a palavra vai alcançar a tua casa. Nenhum se perde, porque essa palavra lhe alcança nesta noite, oh glória. A palavra ainda cura. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor nesta noite. Esta palavra ainda lhe alcança nesta noite. Se movimente pela palavra. Oh glória, aquele homem estava com a expectativa sobre o tanque, sobre as águas, sobre o movimento. Oh glória, nós estamos vivendo o tempo que se o movimento não for bom, nós não viemos para o culto. Oh glória, se o anjo não desce, não fala conosco, nós não fizemos. E o Senhor está dizendo: oh glória, eu não te chamei para que a expectativa de algo. Oh glória, eu te chamei para viver o que eu lhe prometi sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh glória, a palavra está sendo liberada nesta noite. Se movimente, oh glória, saia dessa paralisia emocional, saia dessa paralisia espiritual, saia dessa paralisia emocional. Se movimente pela palavra nesta noite. Oh glória, oh glória, há uma presença do Espírito em nosso meio. Oh glória, e tem pessoas que vão sair nesta noite ligadas, entendendo o que o Senhor lhe chamou nesta noite para fazer. Oh glória, e aqui eu encerro. O que me chama a atenção é que 38 anos esse homem está à beira do tanque. Oh glória, 38 anos esse homem está esperando que algo ou alguém o fosse e levar para o tanque. Oh glória, mas o que me chamou a atenção é que o Senhor curou aquele homem. Oh glória, e já não é mais aquele homem que carrega aquela cama. Oh glória, bendito seja o Senhor nesta noite, louvado seja Deus. Oh glória, a cama carregava aquele homem 38 anos. Oh glória, oh glória. Só que agora não é mais a cama que carrega aquele homem, é o homem que carrega aquela cama. Oh glória, Urabaxaia. O Senhor está dizendo para alguém nesta noite: até o dia de hoje você carregou essa cama, a cama da decepção, a cama da angústia, a cama da decepção, a cama da angústia, a cama dos traumas, a cama do medicamento. Mas nesta noite o anjo, o Senhor desce nesta noite para lhe dizer: a cama não vai lhe carregar nesta noite, mas você vai carregar a cama. Urabaxaia. Oh glória, bendito seja o Senhor nesta noite. Oh glória, entrou pessoas aqui carregando essa cama, mas o Senhor está dizendo nesta noite: oh glória, a cama lhe carregou até o dia de hoje, mas eu, o Senhor, nesta noite te digo: levanta e anda, porque não é mais a cama que vai lhe carregar, mas você vai carregar a cama nesta noite. Urabaxaia, bendito seja o Senhor. E quando o Senhor fez milagre naquele homem, era sábado, e o sábado não era lícito para os religiosos judeus daquela época. O que me chama a atenção, que quando Jesus encontrou no templo, eis que estava sã, oh glória, estava sã, e o Senhor disse: não peques mais, para que não lhes conceda algo pior. Oh glória. E os judeus, os religiosos daquela época perguntaram para aquele homem: quem lhe curou? Oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Levanta a mão nesta noite. Eu preciso liberar uma palavra para alguém nesta noite. Oh glória. Ah, Jesus, Urabaxaia. Bendito seja o Senhor nesta noite. Tem um milagre chegando para a sua casa nesta noite. Oh glória.
Urabaxaia. Alguém vai lhe perguntar o que aconteceu, oh glória. Urabaxaia. E você vai dizer: foi o Senhor, o Jesus do Nazaré, que fez o milagre. Oh glória. Bendito seja o Senhor nesta noite. Você até o dia de hoje carregou a cama, e existem alguns espectadores, existem algumas pessoas lhe olhando, lhe assistindo você carregar esta cama. Mas nesta noite, a cama, nesta noite você não carrega mais a cama, mas a cama não lhe carrega, mas você carrega aquela cama. Oh glória. Algumas pessoas vão lhe perguntar o que aconteceu, oh glória, porque o milagre vai ser surpreendente, oh glória. Bendito seja o Senhor. Eu não vim pregar chave de carro, eu não vim pregar prosperidade, oh glória. As pessoas desta noite, bendito seja o Senhor, não vão entender o milagre na sua casa, não vão entender o milagre na sua vida, oh glória. Bendito seja o Senhor desta noite. Se coloque de pé, oh glória, oh glória. Bendito seja o Senhor.